Em destaque no Panorama CBN, depois da operação mais letal no Rio, políticos apressam medidas para mostrar reação ao crime. Oposição criou consórcio de paz. Congresso aprova medida provisória que muda o setor elétrico. Fim da obrigatoriedade de autoescola para tirar carteira de motorista deve começar a valer ainda este ano. No futebol, Palmeiras e Flamengo vão fazer a final da Libertadores. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Vamos juntos com o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Eu conto para você em menos de meia hora. O IML do Rio de Janeiro promete liberar até o fim de semana todos os corpos das pessoas que morreram na mega operação contra o Comando Vermelho. Segundo a Polícia Civil, até o momento em que eu gravava, o IML já tinha concluído a perícia em mais de 100 dos 121 corpos e mais da metade havia sido liberada para as famílias. Até agora, nenhum nome dos 117 suspeitos foi divulgado. Os 4 policiais que morreram no confronto foram enterrados. 13 agentes ficaram feridos e continuam internados. A Defensoria Pública do Estado pretendia acompanhar os exames no IML, mas foi impedida. A entidade aponta risco de parcialidade e pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para elaborar laudos paralelos sobre os corpos. O requerimento vai ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator provisório da ADPF das favelas. A DPF que determina regras para operações policiais no Rio de Janeiro. Deixa eu lembrar também o que disse ontem o secretário de Segurança do Rio sobre esse pedido da Defensoria Pública. Ele falou, na verdade, que o órgão não tinha feito um pedido formal para acompanhar a perícia e garantiu que o trabalho está sendo feito com transparência. Ao contrário do Ministério Público, que indicou quem seriam os promotores ou os responsáveis que iam ter acesso ao IML, a Defensoria assim não o fez. Então existe uma minoria brigando porque quer entrar. Só que o IML não é um parque de diversão. O IML não é um local de visitação. O IML é um local de colheita e produção de prova. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse à Globo News que o governo vai enviar ao Rio 20 peritos para ajudar na análise. É a primeira medida após a criação daquele escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado. 3 dias depois da operação nos complexos do Alemão e da Penha, as escolas continuam fechadas na área e só devem reabrir na segunda-feira. Está difícil de a vida das pessoas ali no entorno voltar ao normal. Algumas áreas estão até sem luz ainda porque os transformadores foram atingidos por tiros e ainda não foram trocados por questão de segurança. Ontem, as ministras Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, e Aniele Franco, da Igualdade Racial, estiveram no Rio e ouviram pedidos de moradores no Complexo da Penha. A gente tem uma demanda da comunidade de se estabelecer perícias que sejam independentes, autônomas. O nosso Conselho Nacional dos Direitos Humanos já nos comunicou sobre isso e a gente está trabalhando para que isso se efetive. A Câmara dos Deputados pode votar nos próximos dias o projeto que equipara o terrorismo à atuação de facções criminosas e de milícias. É só uma das medidas de políticos, depois da operação no Rio de Janeiro, tentando acelerar medidas de segurança. Essa proposta, por exemplo, ganhou força no Congresso. Ontem, durante uma reunião com aliados de direita, o governador Cláudio Castro voltou a defender o projeto. Eu desafio qualquer um a portar um fuzil numa cidade como Paris, como Londres, como Barcelona, como Nova York, como Frankfurt, e que fique com vida por mais de 20, 30 segundos. Nesses locais, uma pessoa com fuzil é considerado terrorista. Infelizmente, a nossa lei antiterrorismo, ela fala sobre tudo, menos sobre ações terroristas. E por isso, o Rio de Janeiro tem tentado classificar, não por ideologia, mas pelas atitudes, essas organizações como organizações narcoterroristas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que participou dessa reunião de forma remota, também se posicionou a favor de equiparar organizações criminosas, facções e milícias, como terroristas.
Não vai haver país forte quando o crime organizado está governando. E aí, mudanças na legislação são fundamentais, como a que vai classificar essas facções, essas organizações e as ações dessas facções como terrorismo, para que a gente possa endurecer penas, aumentar o custo do crime. O que o PCC fez em São Paulo em 2006 é terrorismo. Quando o PCC manda alguém sair da sua residência, quando o PCC estabelece uma barricada, quando o Comando Vermelho age dessa forma, quando essas organizações não permitem que o cidadão tenha uma vida normal, impõe aquilo que ele tem que comprar, onde ele vai comprar o gás, estabelece um domínio territorial, essas organizações agem como organizações terroristas e está na hora de encarar esses desafios. O presidente da Câmara, Hugo Mota, indicou a aliados que pretende levar o texto a voto na segunda semana de novembro, aproveitando o momento quente. E o atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, deve reassumir o mandato na semana que vem, justamente para relatar essa proposta. Bom, pela atual lei antiterrorismo de 2016, uma conduta criminosa só é considerada terrorista se houver uma razão que envolva xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. A proposta em tramitação na Câmara inclui, no rol de motivações, impor domínio ou controle de área territorial, em referência direta às facções que dominam comunidades e determinam regras próprias, né? O projeto também passa a considerar como ato terrorista apoderar-se, sabotar, inutilizar e impedir ou interromper o funcionamento de serviços de utilidade pública, como telefonia e transporte público. A ideia é coibir práticas como cobrança de taxas abusivas de moradores para que tenham acesso à internet ou mesmo para comprar um botijão de gás. E voltando aqui à reunião que teve com Cláudio Castro no Rio, governadores de direita anunciaram a criação de um consórcio da paz para enfrentar o crime organizado. Jorginho Melo, de Santa Catarina, disse que espera que todos os estados apoiem a iniciativa. Esse consórcio, que acabou sendo dado como consórcio da paz, é um consórcio que nós vamos integrar os estados com todos os meios, contingente, inteligência, apoio financeiro, enfim, o que tiver que ser feito, nós vamos emprestar o que a gente tem de melhor. Se possível fosse os 27 estados, para que a gente possa enfrentar definitivamente a onda de violência do Brasil, que não é privilégio do Rio de Janeiro, é de todos os estados da federação, um mais ou um menos. Bom, os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Romeu Zema, de Minas Gerais, aproveitaram um encontro no Rio para atacar o presidente Lula e a PEC da segurança. Tem sido, na minha opinião, erroneamente considerada a mais letal, deveria ser considerada a mais bem-sucedida, sem apoio do governo federal. Insiste em não caracterizar essas organizações e facções criminosas como terroristas. Quem ocupa espaço é terrorista. E temos um presidente que vai lá fora tentar negociar paz em guerra da Ucrânia e deixa aqui 44 mil brasileiros morrendo por ano. O único objetivo que o governo federal quis foi um só, ou seja, tirar dos governadores as diretrizes gerais da segurança pública. Só isso. É intervenção direta nas polícias dos estados. O assunto está totalmente politizado, né? Todo mundo quer dar pitaco e, independente do que aconteça na prática, há um pensamento muito voltado para as eleições do ano que vem, está muito claro, né? Ontem, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele voltou a defender a aprovação da PEC da Segurança Pública e falou que o governo federal não foi convidado a participar da mega operação no Rio de Janeiro. Nós, do governo federal, nos vimos diante de um fato consumado. Eu fiquei sabendo do Rio de Janeiro que foi uma operação longamente planejada durante meses, mas é uma operação de responsabilidade exclusiva das autoridades locais, das autoridades do Rio de Janeiro. Nós não tivemos nenhuma participação, absolutamente nenhuma ingerência nesta operação, até porque havia um interesse predominantemente local, não é? Antes, ainda essa semana, teve aquela saia justa, né? O superintendente da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse numa entrevista com o ministro da Justiça que a PF
tinha sido comunicada, mas que não tinha sido comunicada sobre o dia e o horário da operação. Aí o ministro interrompeu e falou que não foi um pedido oficial, né? Ficou uma saia justa ali naquela ocasião. Bom, o ministro da Justiça ontem também disse que o governo deve enviar ao Congresso nos próximos dias o projeto de lei antifacção, que está sendo analisado pela Casa Civil. É uma proposta que estabelece a tipificação penal para a organização criminosa qualificada e passa a considerar o crime como hediondo. Ontem, lembrando, o presidente Lula sancionou a lei que tenta endurecer o combate ao crime organizado e aumentar a proteção de autoridades envolvidas nesse tipo de investigação. Uma proposta do Sérgio Moro. A lei inclui 2 novos crimes no Código Penal: obstrução de ações contra o crime organizado e a conspiração entre 2 ou mais pessoas para essa obstrução. A pena para os 2 crimes é de 4 a 12 anos de prisão em presídio federal de segurança máxima. E a lei também garante proteção especial a agentes de segurança pública que enfrentam o crime organizado, como juízes, integrantes do Ministério Público, policiais e demais profissionais das forças de segurança. Não vamos virar a página ainda não, porque eu ainda quero retomar aqui o que diz a denúncia que embasou a operação contra o Comando Vermelho no Rio. Ela ainda está repercutindo bastante. Leandro Gouveia trouxe um pouco no panorama da noite, mas para ficar todo mundo na mesma página, né, eu vou também retomar. Ela aponta, por exemplo, essa denúncia, métodos de tortura, ordens de execução e compra de drones para monitorar os moradores e a polícia. Também detalha a hierarquia da facção e traz prints de conversas de WhatsApp, além de fotos e vídeos que mostram como o grupo criminoso age. Num dos casos de tortura evidenciados nessa denúncia, há a imagem de uma mulher mergulhada numa banheira de gelo, só com a cabeça de fora. Na legenda da foto, ela é descrita como brigona que gosta de arrumar confusão no baile. Num vídeo anexado também, um homem algemado e amordaçado aparece sendo arrastado por um carro, supostamente para confessar a participação em uma delação a um grupo rival. O conteúdo mostra ainda que traficantes do Comando Vermelho, instalados no Complexo da Penha, negociaram a compra de drones com câmeras térmicas, capazes de detectar pessoas mesmo no escuro. Os investigadores dizem que o objetivo era melhorar o monitoramento de incursões policiais e ampliar o controle territorial da facção. As mensagens interceptadas traçam também a divisão dos criminosos em funções como general de guerra, juiz do Tribunal do Tráfico e responsável por pagamento de propina a policiais. O traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, que comanda esse grupo, continua foragido. Agora sim a gente vira a página para eu te contar que o Congresso aprovou a medida provisória que reformula o setor elétrico no Brasil. A proposta passou pela Câmara e pelo Senado em votação relâmpago. O texto cria um calendário para permitir a adesão de consumidores de baixa tensão ao mercado livre de energia. Prevê também a contratação de termoelétricas a carvão e promete mudanças no preço de referência do petróleo para o pagamento de royalties. A previsão de compra compulsória de energia gerada por termoelétricas a gás foi retirada do texto. Já a geração de usinas movidas a carvão foi mantida. Uma emenda incluída de última hora na medida provisória pode levar os consumidores a pagar 7 bilhões de reais para indenizar as geradoras eólica e solar que foram obrigadas a cortar a geração a mando do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Isso ainda repercute bastante hoje ao longo do dia, certamente muita gente vai analisar e você vai ter outros detalhes no panorama da noite. Vai terminar no domingo a consulta pública sobre a proposta do governo de acabar com a obrigatoriedade da autoescola para tirar a carteira de habilitação. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o projeto deve começar a valer ainda este ano, tá? E falou que a medida não passará pela análise do Congresso Nacional por se tratar de uma resolução. O objetivo é tornar a CNH mais acessível, reduzindo barreiras financeiras. O governo estuda oferecer aulas gratuitas online e em escolas públicas para preparar candidatos para os exames teórico e prático. Com o novo modelo, o cidadão pode escolher entre contratar um centro de formação de condutores ou instrutores autônomos credenciados que poderão usar o próprio carro do aluno, devidamente identificado. Os profissionais deverão ter certificação emitida pelo Ministério dos Transportes ou pelos Detrans.
Atualmente, o processo exige 45 horas de aulas teóricas e 40 horas de práticas, 20 para carro e 20 para moto. Com a flexibilização, que vai ser histórica, né? A expectativa é de redução de até 80% no custo total. O governo também avalia incluir a preparação para a CNH no currículo de escolas públicas. Vamos a outras notícias aqui rápidas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas confirmou a maior apreensão de ouro da história do estado. 77 barras, avaliadas em cerca de 45 milhões de reais, foram encontradas com 6 pessoas, entre elas 3 policiais. Os suspeitos estavam numa casa usada como esconderijo para o material que saiu da Venezuela de forma ilegal. Segundo a PM, os agentes tentavam extorquir outras 3 pessoas que negociavam o material. Todos foram presos. O Ministério das Relações Exteriores vai promover uma entrevista coletiva hoje sobre a Cúpula do Clima de Belém, que acontece nos dias 6 e 7 de novembro. E hoje vai ter a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também do presidente da COP30, embaixador André Aranha Correia do Lago, e do secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty. A Secretaria Extraordinária para a COP30 anunciou que chegou a 149 o número de países confirmados para o evento em Belém. O valor alcançado é superior ao mínimo de nações necessárias para validar as decisões durante a cúpula. Outros 37 países negociam acomodações na cidade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o uso de 2 substâncias químicas presentes em unhas artificiais de alongamento em gel por riscos de câncer e problemas de infertilidade. Com essa medida, o Brasil segue o exemplo da União Europeia, que já havia adotado essa proibição. Os compostos são usados principalmente em esmaltes e unhas em gel que precisam de luz ultravioleta ou LED para secar. Segundo a Anvisa, esses materiais são usados ainda em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Tem que ficar muito atento, hein? Muito atenta, principalmente, né? Você, mulher que usa. As substâncias vetadas são o TPO e o DMPT. De acordo com a Anvisa, estudos internacionais apontaram que o DMPT pode causar câncer em humanos e que o TPO é tóxico para a reprodução. Uma boa notícia, a criança resgatada de um apartamento em chamas em Curitiba recebeu alta hospitalar. O menino Pietro, de 4 anos, ficou 14 dias internado. Ele foi retirado lá do local pela advogada Juliane Vieira, que se pendurou num suporte de ar-condicionado no lado de fora do 13º andar do prédio onde vivia a família. A Juliane permanece na UTI, sedada e entubada. O último boletim médico informa que o estado dela ainda é grave. Passageiros que embarcariam no avião em Curitiba com destino a Guarulhos, em São Paulo, relataram transtornos após o cancelamento do voo em razão de uma suspeita de bomba. A suposta presença de um explosivo foi descartada após o acionamento da Polícia Federal. Mas imagine o susto, hein? Os agentes disseram que um homem insinuou que havia uma bomba na bagagem dele. O passageiro foi preso e disse aos policiais que o comentário havia sido uma brincadeira. Segunda vez, né? Em poucos dias. Outro caso aconteceu em Brasília. Uma mulher também disse que tinha uma bomba na bolsa e depois falou que era brincadeira. Que loucura. Noticiário internacional agora em destaque. O pior furacão do Atlântico em quase um século, o furacão Melissa, deixou ao menos 30 mortos no Haiti e 19 na Jamaica, além de partes de Cuba em ruínas. Isso aconteceu no avanço do furacão nesta quinta-feira pelo Caribe, rumo a Bermudas. Agora a previsão é de que as inundações diminuam nas Bahamas, que suspendeu o alerta de furacão, embora possam persistir em Cuba, Jamaica, Haiti e República Dominicana. Um avião precisou fazer um pouso de emergência na Flórida após uma perda súbita de altitude. Autoridades americanas informaram que vários passageiros a bordo ficaram feridos. O voo partiu de Cancún, no México, e tinha como destino a cidade de Nova Jersey. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos disse que investiga o caso. A Marinha do México resgatou 28 adolescentes de uma embarcação no Pacífico, no litoral do país. As autoridades não detalharam se os menores são mexicanos ou estrangeiros. As circunstâncias que os levaram até a região também não foram divulgadas.
27 dos resgatados têm entre 14 e 17 anos. Os jovens vieram do estado de Chiapas, no sul mexicano, que faz fronteira com a Guatemala. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou que vendeu 30 bilhões de dólares em títulos corporativos. A ação ocorre após o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, dizer que a companhia pretende gastar ainda mais com inteligência artificial em 2026. A venda desta quinta-feira é a maior desde 2023, quando a Pfizer ofertou 31 bilhões de dólares em dívidas. O rapper Xande de Combs foi transferido para uma prisão federal em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele vai cumprir uma pena de 4 anos e 2 meses por acusações de transporte para envolvimento em prostituição. A informação foi confirmada pelo Departamento de Prisões dos Estados Unidos. E o Palácio de Buckingham informou que Andrew, irmão do rei Charles III, perdeu o título de príncipe. Aos 65 anos, ele era o 8º na linha de sucessão ao trono do Reino Unido. A punição decorre do envolvimento dele com o pedófilo americano Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019. Agora o futebol. O Palmeiras goleou a LDU por 4-0 e vai disputar a final da Libertadores com o Flamengo. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira se tornou a primeira da história a reverter uma desvantagem de 3 gols numa semifinal da competição. Depois do resultado, histórico mesmo, o técnico Abel Ferreira chorou no gramado e na entrevista coletiva. Eu tenho que provar todos os dias a mim mesmo, ao meu grupo de trabalho, aos meus jogadores, que sou bom o suficiente para estar no cargo onde eu estou e representar um clube com 16 milhões de torcedores que esperam e que depositam todas as expectativas nas minhas mãos para que possam viver noites como estas. E quando acabou o jogo é um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo. Apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo agora, está em Portugal. E não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. A decisão da Libertadores vai ser no dia 29 de novembro, um sábado, em Lima, no Peru. O duelo entre Palmeiras e Flamengo vai coroar o primeiro tetracampeão brasileiro da história da competição. O tenista João Fonseca desistiu de disputar o ATP 250 de Atenas por causa de uma lombalgia e encerrou a temporada de 2025. Ele é o atual número 28 no ranking mundial e se queixou de dores nas costas durante o Masters 1000 de Paris, em que foi eliminado na segunda rodada. Vamos fechando aqui o panorama de sexta-feira com participação. Eu selecionei 2 lá no Instagram, biancasantos.bia, agradecendo a todo mundo que fala comigo por lá, tá? O Ricardo Ebert comentou lá no meu Instagram que ficou bastante chocado com a operação policial no Complexo da Penha, no Alemão, e aí pediu uma música da Elza Soares que se chama A Carne, dentro de todo o contexto, né, do que os moradores de favela vivem, e não só direcionando exatamente a essa operação. A barata do mercado é a carne. Vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Valeu, Ricardo. Obrigada pela sua participação. Muito forte, hein? E também o Alexandre Silva comentou lá no Instagram que o mundo está um caos e cada vez com menos diálogo e pouca inteligência por parte de governadores e presidentes. Ele pediu guerra da tribo de Já. Até que a filosofia que torna uma raça superior e outra inferior seja finalmente, permanentemente desacreditada.
embora junto com o nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes, agradecendo muito a sua companhia e participação. Bom fim de semana e não se esqueça que tem Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Tchau, muita paz. E a cor da pele de um homem não tem a maior significado que a cor dos seus olhos. Haverá guerra, rumores de guerra. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.